Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é sobre relacionamento advogado-cliente. Esse tema é imprescindível para você que é jovem advogado, assim como eu, né, e que não sabe assim por onde começar ou está tendo um pouco de dificuldade. Eu vou repassar aqui para vocês alguns pontos importantes que, do meu pouco tempo de advocacia, eu já consegui perceber e que eu acho que é de grande valia para você que também é jovem advogado, que está começando aí a advogar, certo? Bom, eu separei alguns tópicos, tá? Para nós discutirmos aqui nesse vídeo. O primeiro tópico é com relação a bom atendimento, o segundo tópico é ter ética e agir com discrição e o último, não menos importante, explicar detalhes sobre o contrato, tá bom? Vou procurar ser o mais direta possível, tá? Para que o vídeo não fique tão longo, certo? Bom, o que é um bom atendimento? O que você entende por um bom atendimento? Para ficar mais fácil para você, eu sugiro que você pense como que você gostaria de ser atendido, né? Como você gostaria de obter informações a respeito de um determinado assunto, né? Ou quando você vai ao médico, como você gostaria de ser atendido, né, pelo profissional que está ali para lhe atender. Então, quando você passa a se colocar no lugar do cliente, você passa a entender as suas vontades, as suas necessidades e o que ele espera de você. Então, isso é muito importante. Bom, entendendo isso, tendo isso como pressuposto, o que é importante no atendimento? No atendimento, você tem que transmitir segurança naquilo que você está dizendo, né? E é importante que você saiba que nem sempre a pessoa vai te procurar para contratar os teus serviços especificamente, mas às vezes ela vai querer um conselho, ela vai querer uma ajuda, uma opinião pessoal relacionada a algum assunto específico. É claro que eu não estou dizendo aqui para você ser contratado para prestar conselhos ou algo dessa natureza, obviamente que não. Mas na prática você vai perceber que as pessoas elas vão além da situação técnica em si da nossa profissão, sabe? Então é importante que você tenha flexibilidade, que você saiba lidar com a situação e que você consiga deixar o seu cliente à vontade e disposto a compartilhar o problema que ele está enfrentando. Olha, às vezes a pessoa passou por uma situação complicada, uma situação de assédio sexual, assédio moral, ou está sendo agredida, situações delicadas que exigem flexibilidade e atenção do profissional. Se você receber uma pessoa que está passando por uma situação dessa de maneira estritamente técnica, ela provavelmente não vai voltar ao seu escritório, tá? Por quê? Porque ela precisa de uma atenção diferenciada, tá? Não pense que, se ela quiser um atendimento diferenciado, que ela procure um psicólogo. Não é bem por esse caminho, tá? É importante que você tenha flexibilidade e consiga, né, como eu já havia falado antes, deixar o cliente à vontade. Por que eu costumo dizer isso? Vamos levar para a nossa vida pessoal. Quando nós estamos passando por um problema, um assunto complexo, uma situação delicada, nós não contamos esse problema, essa situação delicada a qualquer pessoa. Geralmente nós procuramos um amigo para contar isso. Então o advogado, ele além de ser advogado, ele tem que ser amigo do seu cliente. Por quê? Porque ele está passando por uma situação delicada e que às vezes aquela situação ele não contou nem mesmo para os seus familiares ou para os amigos mais próximos. Consegue entender a responsabilidade do atendimento? Então, tudo isso, né, é um leque de situações que você precisa avaliar e você precisa colocar em prática. Isso é muito importante, tá? Para poder aí oferecer ao seu cliente um bom atendimento. E isso vai além do cafezinho, da água ou do clima climatizado que você oferecer ao seu cliente, tá certo? O segundo tópico é ter ética e agir com discrição. Com discrição, né? Então, isso é muito importante, né? Nós sabemos muito bem disso, o nosso código de ética é bem claro, né?
a respeito desse tema. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, mencionar, né, nomes e situações de casos que nós trabalhamos de forma aberta, né? Tanto que é mais até comum, né, no município, né, às vezes a pessoa passa pelo escritório e diz: eu vi fulano lá na frente do seu escritório e tal, qual o problema que ele estava passando? O que estava acontecendo? Olha, é um assunto profissional, não te diz respeito e por questão de ética profissional não posso estar mencionando nada a respeito disso. Então, seja direto e tenha ética e discrição com relação a isso, porque a curiosidade das pessoas, infelizmente, é grande, né, nessas situações assim, né, de municípios pequenos, mas nós realmente temos que nos ater aí à questão ética profissional, certo? O último tópico é explicar detalhes sobre o contrato. Gente, isso é muito, muito, muito importante, tá? E por que que isso é importante? Porque assim, alguns tópicos do contrato, se você deixar batido, lá na frente você pode ter, se você passar batido, lá na frente você pode ter algum problema, tá? E por que que eu digo isso? Porque assim, vamos falar de um problema aqui, de uma situação que causa muito problema. Honorários sucumbenciais, pelo amor de Deus. Expliquem aos seus clientes o que são os honorários sucumbenciais. Porque lá no final do processo, quando ele notar que houve ali um ganho a mais, né, que tem situações que incidem aí os honorários sucumbenciais, ele não vai entender o porquê que você ficou com aquele percentual a mais. Então, já antes mesmo de saber o final do processo, você já tem que especificar, né, para o seu cliente o que é os honorários sucumbenciais, tá? O que são, né? E explicar detalhes das cláusulas do contrato, orientar o cliente a ler o contrato. Olha, dá uma lidinha no contrato antes de assinar, se tiver qualquer dúvida, me pergunta. E vai tendo essa relação até por questão de segurança também. Existem pessoas, pessoal, que têm muito medo de contratar advogado, tá? Isso a gente percebe na prática, porque muitas vezes já teve uma experiência ruim com outro profissional e fica com medo de passar por uma mesma situação. Então é muito importante que você transmita segurança e que você seja o mais simples possível, né, e direto ao ponto, né, nesse sentido, para que faça o seu cliente se sentir seguro e que ele consiga compreender o que você está falando e quais serão os trâmites do processo, de forma simples, sem muita formalidade, porque quanto mais formalidade você fizer, quanto mais rebuscado você falar, mais complicado vai ficar, tá bom? Então, simplifica o atendimento, simplifique as palavras, explique direitinho. Se for preciso desenhar, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para entender os trâmites do processo ou entender alguns assuntos específicos relacionados ao contrato. Se for necessário, tenha um pouquinho de paciência, desenhe, explique, demonstre, mencione exemplos, tá? Tudo isso é muito importante para que o seu cliente se sinta à vontade e tenha aí um bom relacionamento com você e possa também fazer a sua indicação para outras pessoas, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!